Olá pessoal, Cláudio da SOS Eletrônica, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos mostrar aqui um equipamento para fazer diagnósticos em veículos ciclo Otto e ciclo diesel, um equipamento diferenciado e que nós vamos mostrar aqui agora a grande utilidade dele no diagnóstico no nosso dia a dia de oficina. Bom, o equipamento é esse aqui, pessoal, é o medidor de pressão e vazão inteligente aqui da SOS Eletrônica, tá? Qual que é a característica desse equipamento? Ele consegue medir pressão e vazão instantânea do veículo ligado ao sistema de alimentação de combustível, com algumas vantagens em relação aos manômetros analógicos tradicionais, tá? Quais são essas vantagens? Esse equipamento aqui, ele permite a comunicação com o aplicativo via Bluetooth, permitindo que você instale o equipamento ou no compartimento do vão do motor ou então debaixo do veículo e monitore as informações através de um telefone padrão Android. Você pode estar monitorando para dentro do carro e deixando o equipamento instalado. Ele não necessita de fiação para fazer a conexão. Ele pode trabalhar no vão do motor, se quiser, com cabo de alimentação de 12 volts, ou ele também pode trabalhar com uma bateria de 9 volts. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Aqui, ó, uma bateria de 9 volts, de forma que você não precisa ligar o equipamento, né? Se for uma instalação debaixo do veículo, ou até mesmo no compartimento ali atrás do banco traseiro, você consegue fazer a conexão sem fio. Então ele dispensa a alimentação elétrica quando você precisar, tá? Como a comunicação dele é através de Bluetooth, você também não precisa de ficar olhando para o equipamento, né? Como se fosse um manômetro tradicional para poder fazer as medições. Esse equipamento ele permite a emissão de relatórios com a leitura dos sinais que estão sendo lidos, né, a pressão e vazão instantânea. E o grande diferencial desse equipamento, ele possui a inteligência de monitoramento da pressão do combustível. Você pode determinar ali a pressão mínima e a máxima de trabalho e deixar que o equipamento faça o diagnóstico por você. Ou seja, se o veículo tiver, por exemplo, uma alteração na pressão de combustível que seja fora da faixa que você determinou, ele detecta isso para você, solta um alerta, permitindo que você faça um diagnóstico preciso e sem necessidade de, às vezes, estar acompanhando essas medições em tempo real. O próprio equipamento trabalha isso para você, trazendo total informação daquele problema, às vezes um defeito intermitente que é difícil de você pegar com o equipamento tradicional, e é isso que nós vamos mostrar aqui hoje no teste desse equipamento. Então, pessoal, já estamos aqui com o equipamento previamente instalado no veículo. A instalação é bem simples, né? O equipamento aqui tem duas conexões, né, de mangueiras para fazer a junção, né, com o sistema da linha de combustível do veículo. Não importa aqui qual que é a entrada e qual que é a saída, o equipamento funciona de um jeito ou de outro, não tem problema. Então as duas conexões fazem a instalação igual o manômetro analógico convencional. Aqui nós optamos por fazer a conexão próxima ao filtro de combustível. Por quê? Porque para a gente poder ver a vazão real da bomba com o equipamento, a gente precisa de colocar a instalação antes do retorno. E esse carro ele tem um retorno após o filtro de combustível, tá ok? O retorno de combustível. Então a conexão é bem simples, similar à que se faz num manômetro convencional. Nós estamos inclusive deixando esse manômetro aqui para fazer um comparativo de leitura, tá ok? E aqui no caso, como o manômetro está sendo instalado debaixo do veículo, aqui apenas para a nossa demonstração, eu não vou utilizar a alimentação de bateria. Eu vou utilizar aqui apenas a alimentação de bateria interna do equipamento, a bateria de 9 volts. Então eu ligo o equipamento aqui e automaticamente aqui eu já vou fazer a conexão com o meu aplicativo para iniciar a demonstração para vocês, tá ok? Pessoal, aqui eu já entrei no aplicativo que é utilizado no equipamento, tá? Vou mostrar rapidamente aqui, tá? O intuito desse vídeo é fazer a demonstração do equipamento. Mais detalhes depois no manual do equipamento vocês podem ter. Então a primeira coisa que eu faço aqui é entrar na configuração do equipamento, selecionar o Bluetooth que eu vou utilizar do equipamento, que é o MPV 2601. Então seleciono aqui o MPV 2601, tá? E aqui eu já posso sair e entrar direto na opção aqui de leitura de pressão e vazão, tá? Entrando dentro dessa opção, eu venho aqui em iniciar, ele vai comunicar com o Bluetooth do equipamento que já está ligado, faz a conexão, e aqui a partir de agora, ó, se eu der a partida no veículo, ele já vai começar a fazer as leituras. Como eu não quero que ele pegue uma leitura de zero de pressão, porque aqui agora no momento eu não tenho pressão no sistema, eu vou sair primeiro, vou dar partida no veículo para pressurizar a linha de combustível e, na sequência, eu vou iniciar o monitoramento e vou mostrar para vocês as leituras instantâneas, tá ok? O que nós fizemos aqui agora? Já ligamos o veículo, tá? O veículo está em funcionamento, a gente pode ver aqui no manômetro analógico, a pressão sendo aí marcada em torno de 4,2, 4,3 bar. E o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos entrar no
medidor de pressão e vazão. Vamos fazer aqui agora a comunicação com o Bluetooth e automaticamente a gente já vai ver aí a medição sendo feita instantaneamente aí, ó, a pressão sendo feita, a leitura, a vazão também, ó, 1.7, 1.8 litros por minuto e a vazão litros hora, né, que é derivado aí do cálculo que o equipamento faz. É um cálculo real, diferentemente desse manômetro aqui, ó, que ele mede a vazão não por fluxo de combustível, mas é uma medida em função da pressão. Então, ou seja, esse medidor de vazão aqui ele não é preciso, como pode ver ele está até fora da escala, tá? Então aqui nós estamos com a pressão aqui em torno de 4,2, 4,3, que é basicamente o que o equipamento está lendo, e a medição de vazão. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Agora nós vamos ver se a pressão está correta, né? Eu vou ali na enciclopédia do veículo, né? na fonte da consulta, nós vamos ver aqui qual que é a pressão que esse carro trabalha para ver se está correto ou não. Pessoal, aqui, Gran Siena, pressão de trabalho do Gran Siena, tá ok? Segundo a informação técnica, a pressão de trabalho desse veículo é em torno de 4.2 bar, equivale a 61 PSI. Não nos dá informação da vazão, então nós vamos trabalhar nesse exemplo do equipamento aqui apenas a informação da pressão de trabalho, tá ok? Pessoal, nós vimos lá que a pressão normal de trabalho é em torno de 4,2 bar e agora eu vou mostrar para vocês o grande diferencial desse equipamento em relação ao equipamento tradicional. Porque esse equipamento aqui, como eu vou mostrar para vocês, permite o monitoramento da pressão em tempo real, né? Você pode definir o limite mínimo e máximo que a pressão pode trabalhar nesse veículo e ele vai te alertar se essa pressão estiver fora do parâmetro em qualquer momento que o carro estiver em funcionamento. Diferentemente desse manômetro que você não consegue, né? A não ser que você esteja visualizando em tempo real ali, né? Que numa situação, dependendo de um defeito intermitente, esse manômetro aqui ele não vai te dar essa precisão no caso de uma alteração da pressão do sistema. Então aqui no nosso equipamento, a gente entra aqui em configuração e logo aqui em cima a gente tem aqui, ó, pressão mínima e pressão máxima. Então aqui eu posso definir, por exemplo, vamos colocar aqui, esse carro tem que trabalhar aqui no mínimo 3,5 e no máximo 5. Digamos que a pressão poderia chegar aí até um limite máximo de 5, vamos pôr 4,5. 4,5 mais que suficiente. Entre 3,5 e 4,5, que seria um range aceitável de trabalho no caso de uma oscilação de pressão. E nós vamos fazer uma simulação para vocês aqui de como que esse equipamento trabalha. Esse aviso, né? Então eu vou sair aqui agora, vou entrar na opção de pressão e vazão, vou iniciar aqui a comunicação do equipamento. Ele vai buscar aqui os dados para mim, ó, fazendo a leitura. Ele me mostra aqui o mínimo e o máximo até o presente momento, a vazão também. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma simulação gerando uma perda de pressão para ver o que vai acontecer, tá ok? Vamos fazer essa simulação para ver? Eu vou fazer essa função de monitoramento, eu tenho que entrar aqui, ó, na opção monitorar, tá ok? Eu entro na opção monitorar, ele fala aqui para mim, ó, monitorando a pressão entre 3.5 e 4.5 bar, que foi os limites que eu deixei determinado lá na configuração. E agora nós vamos fazer o que? Eu vou fazer uma queda de pressão rápida aqui para ver se ele vai detectar. Ó, pode ver o que aconteceu. Eu abri aqui o alívio, a pressão caiu momentaneamente para 3 bar. Ó. Pode ver que a tela ficou congelada, os parâmetros congelados na tela. E aqui o equipamento está me avisando que a pressão baixa menor do que 3.5 bar. Deveria estar entre 3.5 e 4.5 bar. Então isso aqui é o que eu falei com vocês, é a função inteligente do manômetro. Por quê? Ele me avisa quando acontece a perda de pressão ou excesso de pressão, ele vai sinalizar para mim aqui uma mensagem, congela os dados, aí eu posso aqui fazer o registro dessas informações para depois mandar para o cliente esses dados, né, que houve realmente uma perda de pressão no sistema. Poderia estar com o carro em movimento, né, com o equipamento ligado ao carro e não precisaria de ficar olhando para a tela do equipamento. Bastaria estar com o equipamento ligado e quando acontecesse o problema, o próprio equipamento detecta para a gente o defeito, pessoal. Então, essa que é a grande funcionalidade desse equipamento, além da facilidade e flexibilidade de você estar com os dados na tela de um equipamento digital, né? A gente ainda tem aqui a condição de fazer um monitoramento inteligente, né, da pressão de combustível do veículo e fornecendo a condição aí de detectar esses defeitos de uma forma muito mais simples e rápida do que um manômetro analógico. Então, no mais, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Maiores informações
pode entrar em contato com a gente. O nosso site está aí na descrição desse vídeo. E vocês podem entrar em contato com a gente aí para maiores informações, tá ok? Agradeço a todos e muito obrigado.